E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição do painel. Estamos começando em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio eu poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós continuamos falando um pouco mais sobre política. Temos variado bastante aí, mas afinal de contas, esse é um ano muito importante para o nosso país, para o nosso estado. Vamos ter eleições para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e, evidentemente, para a presidência da República. Então, nós estamos ouvindo alguns pré-candidatos dentro dos seus respectivos partidos, né? Ao que me consta agora já não pode mais trocar de partido, né? Não sei como é que funciona isso. Já terminou o prazo. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa por demais conhecida de todos nós, de todos os senhores, a menos que esteja residindo em Erechim há alguns 2, 3 anos aí apenas. É o senhor Ivar Pavan. Me permite eu tratá-lo como Ivar, né? O Ivar foi secretário municipal, se eu não me engano, sim, de saúde, em Erechim, aqui no município de Erechim, foi secretário de Estado, foi deputado estadual, presidiu a Assembleia, né? Também, enfim, muito conhecido e está se apresentando agora, está colocando o seu nome à disposição do seu partido, o PT, como pré-candidato a deputado estadual. Ivar, seja muito bem-vindo aqui no programa Painel. Vamos conversar hoje sobre, então, essa pré-campanha. Boa noite, José Odi, boa noite aos nossos amigos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer estar aqui participando desse nosso bate-papo. Sim. Bom, eu tinha que lhe perguntar, né, essa sua... Por que o senhor decidiu novamente concorrer a deputado? Porque eu não me lembro se o senhor concorreu na eleição passada ou não? Não, na última não. Aí é que tá. Eu tinha na memória que teria havido um interregno aí, um período, né? E agora o senhor volta novamente. Eu, na verdade, José Odi, eu tinha informado ao partido e falado publicamente que a minha vontade pessoal era de desistir das eleições. Não desistir da política. Obviamente, a política, enquanto eu estiver respirando, eu vou respirando a política junto. Mas quando eu vi o nosso ex-presidente Lula, sair da prisão depois de ter sido trucidado, humilhado, preso, e ele sai da prisão e diz, olha, eu estou sofrendo menos aqui do que aquelas mães que não têm comida para botar na mesa dos seus filhos. Eu estou sofrendo menos do que você que está ali desempregado e está precisando de um lugar para trabalhar e não encontra. E convocou a militância da esquerda do país para se juntar e tomar o país de volta para pensar a reconstrução da esperança do povo brasileiro. Para permitir que o povo brasileiro pelo menos possa ter aquilo que já teve e poder sonhar com uma vida ainda melhor.
diante de uma atitude de um cidadão que tem 75 anos, que podia ir curtir a vida dele depois de ter dado a grande contribuição de ser presidente por 2 vezes, e toma a atitude dessas que não pensa em si, mas pensa no povo brasileiro, obviamente que ninguém tem o direito de dizer eu fico de fora, eu estou fora. O partido me convidou para ir para o debate mais uma vez, e depois de uma bela discussão que o nosso partido fez durante 7, 8 meses, chegamos à conclusão que para este momento político, nós primeiro deveríamos ter uma dobrada de candidaturas do Alto Uruguai. Então fomos indicados eu e o vereador Anacleto Zanella aqui de Erechim para ser pré-candidato a deputado federal. E pensarmos em reconstruir, conseguimos unificar o nosso partido na região em torno das 2 candidaturas e pensarmos de reconstruir e fazer o nosso papel aqui enquanto região do Alto Uruguai na disputa dessas eleições e desse grande projeto político deste país que está em disputa nesse momento. Se o senhor desfizesse publicamente, porque eu sei que na cabeça de muitas pessoas o senhor é um homem ligado, digamos, não seria de Erechim, seria de Aratiba, ou estaria residindo em Aratiba. Como é que é essa história? Se Aratiba e Erechim fossem 2 países, eu teria dupla cidadania. Porque eu tenho minha pequena propriedade rural, sou um agricultor familiar de Aratiba, mas moro em Erechim desde 1989. Então, na verdade, eu nunca perdi o meu vínculo com a minha terra natal, com a cidade de Aratiba. Inclusive, trabalhei lá na prefeitura até o final do governo Granzotto, e continuo cuidando lá da minha pequena propriedade. Então, eu mantenho o meu vínculo e a minha imagem, a minha marca de cidadão de Aratiba. Mas moro aqui em Erechim. Eu sempre fui muito, por exemplo, na última eleição que eu disputei como candidato a deputado federal, eu fiz 10 mil votos em Erechim, e disputando com outro candidato do PT, que era o Marco Maia, que ele também fez 6, 7, 8 mil votos aqui em Erechim. Então a cidade aqui em Erechim também me reconhece como um cidadão daqui, me valoriza, me apoia, e eu tenho boas relações aqui na cidade, mas a minha marca é de cidadão de Aratiba, então eu tenho orgulho disto. Como é que está a sua pré-campanha? O senhor já é um homem experimentado nesse meio, o senhor tem visitado as comunidades, os municípios, ou como é que está? Agora a pré-campanha a gente não pode pedir votos, a gente precisa organizar. Nós estamos nesta fase de organização da nossa militância, de análise dos nossos sucessos, dos nossos acertos, dos nossos erros, para projetar o próximo período. Então estamos visitando aqui os municípios da nossa região. Obviamente que um partido, o PT sozinho, não tem voto suficiente para eleger o deputado aqui na região, então eu tenho visitado também outras regiões, essa região ali de Três Passos, Tenente Portela, aquela região ali, tenho visitado essa região aqui de Sarandi, Ronda Alta, Constantina, esses municípios que historicamente me apoiaram. Tenho visitado a região da Serra Gaúcha, onde tenho uma parceria com uma pré-candidata ali, que é a presidente da Câmara de Vereadores lá de Caxias do Sul. Tenho 15, 20 municípios daquela região, que todos lá têm pequenos grupos de apoiadores, em função da minha história. Eu já fui deputado por 4 vezes, fui secretário de Estado. Então, aonde a gente chegou com as políticas, com a presença no passado, felizmente as pessoas ainda lembram e lembram de forma positiva. E tem um bom grupo de apoio também na região metropolitana de Porto Alegre, que é o mapa necessário para sonhar com a possível eleição quando a campanha começar de fato. Então, agora é o momento de consultar as bases, ouvir a militância, ouvir sugestões e pensar qual é a expectativa que a nossa militância tem com a possibilidade de ter um deputado eleito que eles vão apoiar. Nós temos bastante tempo e eu gostaria de lhe perguntar uma questão que surgiu logo quando o presidente Bolsonaro se elegeu, dizendo o PT acabou. Né? Aí o presidente, o presidente, dá para se dizer, Lula, acabou preso e tal, e aí diz, olha,
o PT não se levanta mais. O que o senhor tem percebido, assim, porque na cidade a gente não percebe muitas coisas, mas o que o senhor tem percebido? Olha, Com relação ao PT. Não é a primeira vez que as elites sonham que tinham acabado com o PT. Aliás, a gente ouve eles falarem, o PT está sempre dividido, está sempre prestes a acabar, mas mesmo na eleição passada, onde nós perdemos e a sociedade elegeu o presidente que está aí, nós fizemos 44% dos votos no país. Então o PT estava vivo, mas havia um sonho, um desejo, então eles manifestam o seu desejo, vamos acabar com o PT. Teve um senador, uma época, que disse, precisamos acabar com esta raça. As ideias não morrem. O PT não vai morrer. Podem destruir lideranças, podem prender, podem desqualificar, desmoralizar. Aliás, vivemos num país onde que se usa, diria assim, a ideologia da guerra. Fazer as pessoas que não se conhecem se odiarem para poder permitir que as elites continuem no comando do país. E isto nós vivemos isto. Muita gente que não se conhece, muita gente odeia o PT e nem conhece os petistas. Odeia os petistas porque são petistas, mas não conhece os petistas. Porque são ideias que são vendidas. Tem gente que odeia o Lula, acha que o Lula enriqueceu no governo porque disseram que ele tinha as fazendas, que ele era sócio das empresas, que ele tinha... depois de vistoriar todas as contas deles, fazer toda uma investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, todos os órgãos de investigação, não acharam contas no exterior, não acharam as fazendas, não acharam as ações. Ele mora no mesmo apartamento que ele tinha antes de ser presidente, mas, no entanto, tem gente que acha que o Lula enriqueceu roubando no governo. Mas por quê? A Lava Jato não achou essas coisas? Olha, Odi, eu fiz parte do Diretório Nacional do PT. E uma ocasião eu estava em São Paulo, numa reunião no diretório, e logo após a reunião, o Lula deu uma coletiva à imprensa. Deviam ter ali umas 20 câmeras de TV e mais de 50 jornalistas aguardando a coletiva do Lula. E ele disse o seguinte: se alguém de vocês da imprensa, se o Ministério Público, se a Polícia Federal colocar uma prova que eu sou um corrupto, eu vou a pé para a cadeia. Eu pergunto, quantos dos candidatos a presidente, os que já disputaram, ou os que vão disputar, teriam condições de dizer isto hoje? Mas o Lula disse. Até hoje surgiram calúnias, suspeitas, mas ninguém conseguiu botar uma prova na mesa que o Lula é corrupto. Então, esta é a diferença que nós precisamos entender, que o discurso da corrupção, para combater a corrupção, derrubou Getúlio Vargas, o discurso de combater a corrupção derrubou o Jango e o Brizola, o discurso de combate à corrupção deu o golpe contra a Dilma, e alguém acha que a corrupção diminuiu nesse país? Então, o discurso da corrupção, ele é um instrumento que as elites utilizam quando querem desmoralizar alguém para tomar o espaço que está ocupando. Porque se nós fôssemos analisar o país da época em que se falava que era só corrupção, o salário mínimo subia acima da inflação, e desde o golpe do Temer, o salário mínimo não subiu mais, só foi reposta a inflação. O combustível estava a 2,50, agora está a 7 e mais um pouco. O gás de cozinha, a energia elétrica, tudo disparou, só o salário que não sobe. Então, a falácia de combate à corrupção, um dia acho que a sociedade vai entender. É um instrumento que as elites utilizam para desmoralizar o adversário e tentar tomar o poder de volta. Uma imagem que não me sai da cabeça, para encerrar esse parágrafo da Lava Jato, foi o semblante e a maneira como o ex-ministro Palocci falou quando foi ouvido na delação premiada. E ele disse um monte de coisa que deixava o Lula muito mal.
e o próprio partido, e o próprio PT, e inúmeras outras figuras, enfim. Ele não falou só do presidente, ele falou e não só a gente do PT, ele abriu ali um leque que, no meu entender, aquilo foi fundamental para dar no que deu. Nunca podemos esquecer que o Palocci estava negociando a liberdade dele, em troca de um depoimento que não se confirmou. Porque se ele tivesse, os dados que ele apresentou, tivesse apresentado as provas, bom, teria tido consistência. Mas ficou muito claro que talvez ele sim tivesse se corrompido no meio do processo, e ele, para se livrar da prisão, ele negociava, porque qual era o objetivo estratégico principal das elites no Brasil através do ex-juiz Sérgio Moro? Tirar o Lula da eleição. Então precisavam a qualquer preço, a qualquer forma, encontrar alguém que o acusasse, e nada melhor que alguém que estava dentro do próprio governo que fizesse acusação contra o Lula. Cadê as provas? Volto àquela afirmação do Lula. Se alguém botar uma prova em cima da mesa, eu vou a pé para a cadeia. Ele foi levado preso e agora a justiça reconheceu que o que pesava contra o Lula eram suspeitas. Eu poderia dizer aqui, o José Odi é um corrupto, agora você prova que não é. Não, eu que acuso tenho que provar. Mas eles acusavam o Lula e mandavam o Lula provar que era inocente. Bom, isso só acontece em países autoritários, onde a democracia não existe, onde a lei é um mero detalhe. Não se considerou o que a lei estabelecia, que quem acusa tem a obrigação de provar o que está acusando. E assim aconteceu com o Palocci. Nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado estadual, Ivar Pavan. Mais uma questão, porque esse é um assunto interessante, nem todos se dispõem a falar e eu sei o que o senhor fala. Não é de fugir das questões. O Lula, na verdade, foi absolvido pelo Supremo, não exatamente por provas ou falta de provas ou questões assim, até onde eu sei, ele foi absolvido por ele ter sido julgado numa cidade ou num estado onde ele não deveria. Deveria ser não sei se era em Brasília ou São Paulo, menos em Curitiba. Foi o que se argumentou. Sim. Este é um dos elementos. Entrar nos méritos Esse é um dos elementos que um juiz de primeira instância não tinha a competência de tomar as decisões que tomou. Eu não sou da área do direito, não entro bem nessas entranhas do procedimento, mas essa é a questão. Mas a segunda questão, que não vieram a público nenhuma prova de condenação contra o Lula. Se tivessem as provas no processo, tanto é que os processos estão sendo anulados agora na primeira instância. O juiz analisa, que os processos voltaram para a primeira instância, e o juiz analisa e vai, por falta de consistência, por falta de provas, ele vai descartando os processos. Então, prova-se que não só se o Supremo tivesse encontrado dentro do processo consistência de provas, seguramente não teria anulado os processos. Teria encontrado um caminho para manter os processos e talvez transferir para uma outra instância, já que o juiz Sérgio Moro foi considerado parcial, alguém que cumpriu a tarefa que as elites entregou para ele de tirar o Lula da eleição. Ele conseguiu cumprir bem essa tarefa, mas em cima de um processo que não tinha nenhuma consistência e não se sustentou. Ele foi até que chegou ao Supremo, o Supremo analisou e disse, olha, isso aqui realmente foi um equívoco, e o juiz foi condenado, não o presidente foi absolvido. O condenado é o juiz que condenou o Lula, essa é a grande questão. Mas hoje se fala muito em Sérgio Moro, que ele queria tirar o Lula da eleição, enfim e tal. Mas e a quarta Câmara não conta nada? Que eles sim, a quarta Câmara, que normalmente demora meses, até anos para analisar um processo, o processo do Lula em 2 ou 3 dias, ela simplesmente avalizou o que o juiz Moro tinha determinado para não perder os prazos da Casa de inviabilizar a candidatura do Lula. Essa foi a decisão da quarta Câmara.
dizer, nós vamos avalizar aqui, o juiz de primeira instância decidiu, porque se nós fizermos uma análise do processo e um juiz pede vista e cumpre os prazos legais, o Lula seria candidato e venceria a eleição passada. Estou chegando à conclusão que quem deveria ser preso era o Sérgio Moro, tá? Seguramente. Um juiz que toma uma atitude dessa não é digno de ser juiz e deve ser julgado, e seguramente será julgado. Por isso que ele está desesperado em busca de um foro privilegiado para não ser julgado e ver se consegue prescrever os crimes deles, porque ele tem contas a acertar com a justiça brasileira. Ok. Bom, vamos falar sobre a eleição a deputado. Vamos descer um pouco. Vamos baixar o nível, porque não vai ser aqui nessa mesa que nós vamos resolver essa questão aqui, né? E as opiniões são tão divergentes que as pesquisas estão aí, enfim, né? Não precisamos nem entrar em detalhes. As pesquisas é a fotografia do momento e tal, né? Eu acho pessoalmente, ninguém precisa concordar, né, que o ex-presidente Lula, que o presidente Lula sempre foi e sempre será um candidato muito forte. O nome fala muito, enfim. Bom, mas vamos descer, assim como o presidente Bolsonaro, porque senão de repente alguém vai vir aqui e vai dizer, mas tu não falou do Bolsonaro. Acho que os dois realmente dividem o campo eleitoral aí, ou praticamente dividem. A eleição vai dirimir isso aí. Um breve comentário. Por que o Lula tem todo esse reconhecimento? Primeiro porque olhou para o povo brasileiro, mas não só. O Brasil era a 6ª economia do mundo quando o Lula era presidente. Agora somos a 14ª. Quer dizer, é claro que ele vai ter reconhecimento sempre porque o pobre, o miserável tinha comida na mesa, tinha salário, a empresa ganhava dinheiro, todos ganharam dinheiro na época do governo e o Brasil, a nível internacional, era um país que vinha em ascensão, ocupando espaço no mercado mundial. Hoje o Brasil é chamado um pária a nível internacional. E aqui dentro o caos se instalou, 14% de desempregados, a fome voltando, o salário que não sobe, empresas quebrando, e meia dúzia, se culpa tudo a pandemia. Sim, a pandemia é o problema, só que na pandemia os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos, então não é só a pandemia que causou isso, né? Mas se houve muito também ainda, já não consegue sair desse, né? Se houve muito falar, mas o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, isso aí ocorre no mundo inteiro. E nós fazemos parte desse mundo. Ocorre no mundo inteiro. O preço dos combustíveis. A Petrobras, que não distribuía dividendos, disseram está quebrada e só corrupção. Agora, a Petrobras que estava quebrada, botou o combustível a 7, a gasolina a 7, 8, o diesel disparou de preços. A Petrobras distribuiu 100 bilhões de reais para os acionistas minoritários e o acionista majoritário, que é o povo brasileiro, está pagando o combustível para distribuir dividendos. Essa era a briga, o centro da briga do tema da Petrobras. Por isso que os combustíveis dispararam, porque se adotou uma nova política de entregar para as multinacionais americanas o petróleo brasileiro, agora compramos e o povo paga na bomba lá do posto de combustível o preço dos 100 bilhões que os acionistas minoritários estão recebendo. A Dilma segurou e foi caçada por isto, porque quando veio a crise, ela disse, a crise terá que ser dividida entre o povo brasileiro e as elites. E as elites disseram, não, nós não vamos dividir crise, vamos tirar você daí. Porque até hoje, me diga se alguém sabe qual foi o crime que a Dilma cometeu. Defender os pobres. Bom, vamos, como eu disse, então, falar não sobre... Não conseguimos voltar, né? Se eu fosse dizer mais adiante, é que eu não dou muita bola para esse negócio de WhatsApp, de redes de mídias sociais. Eu já andei lendo, e eu não posso dizer se é verdade ou é mentira, que o combustível está tão caro que a Petrobras tem que agora indenizar quem tinha investidores internacionais que teriam apostado na Petrobras, o PT quebrou a Petrobras e agora os investidores querem esse dinheiro de volta. Eu não tenho elementos aqui à mão para dizer se isso procede ou não procede. Uma empresa quebrada não distribuiria 100 bilhões de dividendos com os acionistas minoritários. Então, o majoritário deve ter recebido mais do que isto. Significa, deve ter rendido mais de 100 bilhões.
E as redes sociais, como alguns dizem, as redes sociais deram voz também para os imbecis. Então se diz de tudo. Agora, entre dizer e comprovar o que se diz ali, aí tem uma enorme distância. Eu ainda prefiro acreditar na imprensa, discordem ou não, né? É evidente que tem gente na rede social que é muito séria, né? Mas eu acho que nós vivemos até 10, 15, 20 anos atrás sem rede social e, enfim, eu acho que sem imprensa fica pior ainda. Com certeza. Cabe a cada um peneirar aí as coisas aí. Não fosse a imprensa, só para dar um exemplo, né? O presidente Collor talvez não tivesse acontecido com ele o que aconteceu, né? Isso é mérito da grande imprensa. O PT vai ter um candidato a deputado ao governo do estado? Sim, nós temos um pré-candidato que é o deputado Edgar Preto, tá? Nós já formamos a Federação Nacional com o PCdoB e o PV, tá? Estão ainda construindo a possibilidade de outras alianças. Então, esses 3 partidos, por os próximos 4 anos, estarão juntos, PT, PCdoB e PV. Estaremos juntos, inclusive nas eleições municipais, isso é da lei federal, é obrigatório estar junto por 4 anos. E dentro desse espaço, e a possibilidade de ampliar esse espaço, estamos discutindo o Senado, estamos discutindo a vice-governador. Obviamente que o PT também se dispõe a colocar os nomes em cima da mesa para serem negociados. Mas pelos indicadores que temos aí, a pré-candidatura do deputado Edgar Preto a governador do Rio Grande do Sul, ela vem gradativamente se consolidando e crescendo. Então achamos que ele tem legitimidade, tem sustentação suficiente para reivindicar a cabeça de chapa dentro da federação, inclusive com outros aliados. Mas obviamente que é uma construção que está sendo feita. Ele é filho do ex-deputado Adão Preto. Adão Preto, né? Hoje ele foi presidente da Assembleia no ano passado, anterior, e é deputado de vários mandatos, é um deputado que trabalha de grandes temas, por isso que ele se consolida fortemente. É um deputado que fazia votos em praticamente todo o estado, então ele é conhecido em todo o Rio Grande do Sul, é alguém que tem uma trajetória extremamente importante, um militante muito sério, muito determinado, e foi, talvez como poucas vezes dentro do nosso partido, ele foi indicado por unanimidade. O próprio ex-governador Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, a bancada federal. Não, neste momento político, nós precisamos iniciar um processo de renovação de lideranças. Temos que manter lideranças mais tradicionais, como é o meu caso, como é o caso do Lula também, que é uma liderança de 75 anos, ele é fundador do PT e continua presidente da República, mas também tem que construir novas lideranças. O Tarso Genro achou, nesse momento, não pretendo disputar, Olívio Dutra da mesma forma, Raul Ponte da mesma forma, e todos indicaram Edgar Preto para ser o pré-candidato a governador. Acho que a unanimidade dentro do PT em torno de um nome nos permite um grau de segurança de que vamos disputar vaga sim no segundo turno. O PT já está fora do governo do estado há 2 mandatos, se não me engano, né? Sim. 2 ou 3. Teve o governador Sartori e agora o... O que fez com que o PT descesse tanto assim? Ele acompanhou o PT nacional ou ele, fora a Dilma, né? O que houve com o PT no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente? Olha, O senhor tem esperança que possa recuperar agora? Sim, evidentemente que no processo democrático a gangorra ela se movimenta. Então nós tivemos 16 anos de governo federal, podia ter sido 18 e talvez estaríamos no governo ainda, se não tivessem caçado o Lula. Aqui no estado nós elegemos o Tarso e obviamente nós acertamos e erramos. Quando possivelmente os erros se sobrepõem, falhas, a insuficiência, não que faltassem ações de governo, porque se fosse por ações do governo, o Tarso tinha muito mais ações de governo do que o atual governo. Podemos pegar o tema da estiagem, podemos pegar obras, podemos pegar salário,
podemos pegar salário dos professores, salário do servidor público, salário mínimo regional, nada disso andou no governo atual. Mas ele teve uma certa proteção, uma maioria forte na Assembleia. A imprensa do Estado, eu vejo os jornais da capital, sempre tem notícias boas do governo do Estado, no nosso governo sempre tinha notícias ruins. Então a imprensa é livre, mas não é neutra, ela também tem seus interesses, como dizia o Brizola. E aí construiu uma imagem de que, e aqui no Rio Grande do Sul, aquela ideia de que um governo não se reelege, não reelegemos o nosso governo, obviamente. Eu acho que nós estamos retomando uma ideia que tínhamos na origem e que abandonamos, que era a organização dos núcleos de base. Porque o que acontece? A gente dialoga com a sociedade fortemente no período eleitoral e depois não existem mecanismos para continuar dialogando com a sociedade, o povo, não o presidente da Fiergs, o presidente da CUT, o presidente do partido, o deputado, mas o povo que está lá no bairro, na vila, na comunidade. A gente não tem mecanismos e agora estamos criando esses mecanismos, que é os núcleos de base. Eles vão ser núcleos importantes para organizar a disputa da eleição, mas esses núcleos vão permanecer como forma organizativa do governo voltar a dialogar. Nós não tínhamos isso nos governos passados e por isso perdemos muitas eleições. É um dos erros que nós cometemos, não por vontade, por insuficiência, por incapacidade de atender essa demanda. Agora estamos corrigindo esse erro. Acho que o PT tem condições sim de voltar ao governo e quem sabe ficar mais do que um mandato. Não é uma espécie de zona de conforto, digamos assim? Exatamente. Vai caindo numa zona de conforto, já conseguimos isso, conseguimos aquilo, conseguimos... É que a zona de... período, só para, por exemplo, Erechim tinha o prefeito do PT, tinha o governo do estado do PT, tinha a presidente ou o presidente do PT, se chamava o famoso alinhamento. Exato, alinhamento das estrelas, nós dizíamos. Mas foi o momento que Erechim mais recebeu investimentos. Quer dizer, quando é que veio uma Universidade Federal para cá? Foi nesse período. Quando é que veio o Instituto Federal para cá? Quando é que se construíam as paralelas aqui? Quando é que a indústria da construção civil mais investiu e recebia dinheiro subsidiado e barato para construir moradias? Quando é que veio a moradia popular? Quando é que o salário mínimo subia acima da inflação? Foi tudo nesta época. Como é que agora Erechim, que até o prefeito que era petista e saiu em busca de um partido melhor, cadê os investimentos federais que tem aqui em Erechim? Qual é a grande obra que o governo do estado e o governo federal trouxe para Erechim agora neste governo? Quer dizer, existem iniciativas, propaganda, tentativas, mas está faltando o básico, que é o investimento público. O senhor acha que o MDB é um partido melhor que o PT? Eu não, senão estaria no PMDB. Não, porque o senhor disse agora que... Não, o Polis foi em busca de um partido que fosse melhor que o PT, porque senão ele teria ficado no PT. Na opinião dele. Na opinião dele, tá? E o que era melhor que o PT, eu não vejo resultados. Cadê os investimentos? Enquanto era o prefeito do PT, a cidade de Erechim explodia em investimentos. Cada dia tinha um investimento novo chegando. E agora, fazem 2 mandatos já, e eu não estou vendo nenhuma obra, nenhuma ação de governo estadual e governo federal. Tinha transposição do Rio para cá, do governo do estado, via através da Corsan, tinha essas obras que acabei de citar, tinha na agricultura familiar, tinha um conjunto de políticas, as cooperativas recebiam recursos. Cadê o dinheiro agora? Agora que não se rouba mais nesse país, cadê o dinheiro? Cadê os investimentos públicos? Cadê as obras do governo do estado e governo federal aqui na região? Propaganda, sim. Na estiagem. Eu fui secretário do Desenvolvimento Rural. Em 2012 tivemos uma estiagem similar a esta aqui, deste ano que passou aqui. Só na secretaria que eu coordenava investimos 206 milhões de reais de socorro emergencial. Projetos de irrigação, cisternas, compra de alimento para os animais, um cheque, um cartão do Banrisul para as famílias carentes comprarem a cesta básica naquele período. Passou a estiagem, imediatamente a agricultura familiar respondeu. Tínhamos comida nos mercados e barato. Desmontaram as políticas públicas da agricultura familiar, olha o preço da cesta básica. O pessoal me falando há poucos dias, 1 quilo de cenoura, R$11. 1 quilo de tomate, 10, R$11.
Isso era produto que vem da horta do agricultor. Mas não houve uma supervalorização aí das famosas commodities, onde a soja capitaneia praticamente tudo? Sim. Por quê? Porque a soja não precisa do governo. E o Rio Grande está virando uma lavoura de soja. Só que quem paga a conta do desmonte da agricultura familiar é o cidadão urbano no supermercado. A soja, ela independe do governo, ela tem o seu preço regulado pelo mercado, tem tecnologia própria, não precisa nem ter governo para produtor de soja. Ela tem e ela ganhou preço, evidente. Bom, agora aconteceu um outro problema. O Lula tinha criado no seu governo 3 fábricas de fertilizantes no Brasil. Venderam para os russos. Agora a Rússia entra em guerra com a Ucrânia por conta de uma nova barreira contra o Ocidente, e ela é proprietária da maior produção de insumos agrícolas, de fertilizantes no mundo. O preço dos fertilizantes já disparou. Os erros de chegar num governo só para vender, privatizar, vender, está aí as consequências. Como se fez com a energia elétrica no Estado, venderam a CE a preço nem preço de banana, que até banana é cara agora, mas por R$100 mil venderam a CE, entregaram para uma empresa privada, aumentaram a energia elétrica em 14%, logo na sequência, para pagar a conta da compra, e Porto Alegre, cada vendaval que dá, todo mundo na justiça pedindo socorro porque a empresa não consegue dar conta de atender a população. Então há uma fantasia, vamos vender empresas públicas rentáveis porque elas funcionam melhor. Na verdade, quem paga a conta sempre é o cidadão. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje, afinal de contas temos patrocínio aqui, precisamos respeitá-lo, senão não tem painel. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje com o pré-candidato Ivar Pavan pelo PT à Assembleia Legislativa, ele que já desfrutou de 4 mandatos e foi secretário de Estado, enfim, uma série de... vamos falar um pouquinho, o que o senhor vai defender na campanha como prioridades em termos de região? Olha, José Odi, quando nós começamos o debate das pré-candidaturas, surgiu uma pergunta junto à nossa militância. Sim, mas vamos eleger deputados para quê? Que é a mesma pergunta que a sua. O que o deputado pretende fazer? Aí o debate veio da própria militância. Disseram, nós precisamos eleger tanto um deputado federal quanto estadual do nosso partido, e o nosso pré-candidato deputado federal é o Anacleto Zanella, eu sou pré-candidato deputado estadual. Estamos trabalhando para nos eleger, para junto com os nossos atores sociais e econômicos da região, organizarmos um grande debate em torno de um projeto de desenvolvimento para a nossa região. O que isto significa? Nós temos uma estrutura invejável aqui na região. Nós temos uma universidade federal, temos uma universidade estadual, temos um instituto federal, temos uma universidade comunitária,
nós temos cooperativas, nós temos a nossa cooperativa de produção e cooperativas de crédito, nós temos 90% dos agricultores da região são agricultores familiares, temos uma cidade empreendedora que é Erechim, só que está tudo muito disperso. Tá? Então precisamos juntar, e eu já conversei tanto com o Instituto Federal, conversamos com a Universidade Federal, conversamos com a Estadual, conversamos com o nosso movimento sindical, com as nossas cooperativas, todos estão muito interessados nesta pauta. E o que é importante, o programa de governo, tanto do governo Lula quanto do nosso pré-candidato governo Lula e pré-candidato Edgar Preto, está sendo escrito para fortalecer as vocações regionais. Então o dinheiro público virá em torno do fortalecimento da vocação regional, que era um debate que nós já tínhamos. Por isso que fomos buscar a Universidade Federal, por isso que fomos buscar o Instituto Federal, por isso que trouxemos aqui a nossa UERGS, por isso que tinha todo esse investimento na agricultura familiar, na criação das cooperativas e assim por diante. Só que esse projeto estagnou, falta de política pública. Então precisamos reeleger a nossa representação política do nosso projeto do campo popular e democrático para a gente buscar os recursos necessários para retomar esse projeto e requalificá-lo, fazer com que possa dar um salto de qualidade. Por exemplo, nas cooperativas de produção, o debate que eu estou fazendo e nós estamos fazendo, elas precisam mudar o seu método de trabalho e começar a dialogar com a produção do agricultor com o consumidor urbano. Não é razoável que o agricultor produza, entrega para uma empresa do comércio, entrega para a indústria entrega para o supermercado e chega na volta ao consumidor. As cadeias compridas, elas favorecem quem está no meio. Quem paga a conta é o produtor de um lado e o consumidor do outro. Então nós precisamos que as nossas cooperativas possam encurtar esta cadeia, fazer com que o produto da cooperativa chegue na mão do consumidor. Isto é um processo que ele vai demorar, mas tem que ser iniciado. Faz parte de uma das ideias. E existem várias outras. Nós temos que construir a infraestrutura necessária para a região, mas também temos que construir políticas que possam melhorar as condições de vida da população. E entre elas, obviamente, que eleger o nosso projeto nesse país é garantir que as condições de vida possam ficar melhor a partir do salário mínimo. Nós fizemos um cálculo, aliás, quem fez esse cálculo foi o vereador Anacleto Zanella na sua tese de doutorado. Ele fez um diagnóstico da região do Alto Uruguai e veja, José Adotti, só de salário mínimo dos aposentados aqui no Alto Uruguai, nós recebemos 500 milhões de reais por ano. Quando o PT governava este país, o salário mínimo a cada mandato do presidente Lula recebeu 20 e um mandato 23% de reajuste acima da inflação. Desde o golpe contra Dilma, governo Temer e o atual governo, só reposição da inflação. 500 milhões. Se você botasse só 10% de reajuste, não os 20% que o Lula botava, vamos botar só 10% de reajuste. São 50 milhões por mandato de governo. Nós já perdemos, portanto, 2 anos do Temer e quase 4 do atual governo, são 6 anos. Teríamos, no mínimo, a região perdeu mais de 100 milhões de reais só no salário mínimo dos aposentados. Onde é que o aposentado de salário mínimo vai gastar o seu dinheiro? Ele não vai para a Europa passear, nem vai para os Estados Unidos no shopping comprar. Ele compra no mercado da vila, na loja lá do seu bairro, lá da sua comunidade, aqui na cidade. Por isso que o comércio, o pequeno comércio está caindo, deixando de vender, porque... E onde que foi esse dinheiro? Está sendo concentrado na mão de meia dúzia de grandes. Por isso que na pandemia os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. Porque são esses mecanismos a conta-gotas que vão tirando do bolso do pobre para concentrar na mão de meia dúzia de grandes grupos econômicos desse país. Então nós temos que reverter esse processo. E isso se reverte na disputa de um grande projeto político. E eu sempre digo para as pessoas, numa eleição não se disputa os bons contra os ruins. Tem gente boa em todos os partidos. Só que as pessoas boas que estão na direita votam contra nós, contra os trabalhadores, contra os pobres.
não reajustam salário, congelam o dinheiro da educação, congelaram o dinheiro da saúde. Eles são gente boa, mas votaram contra, votaram para congelar o investimento nos pobres. E aqueles ruins que estão no campo da esquerda votam a favor dos pobres. Então não basta ser uma boa pessoa, tem que saber de que lado ela está. Se ela está no lado de quem trabalha e de quem precisa, ou se ela está sendo patrocinada pelas elites para lá no Congresso trabalhar para eles. Essa é a disputa e esse é o nosso projeto aqui para a região do Alto Uruguai. Eu lhe perguntei quais seriam os seus planos para a região do Alto Uruguai. O senhor novamente abriu o leque em nível nacional. Projeto de desenvolvimento da região. Então eu vou insistir novamente em nível nacional. O PT, afinal de contas, dá para classificar como o quê? É um partido que se fala hoje, é um partido comunista? É um partido lulista? É um partido petista? Por que o PT, digamos, em Portugal, na Itália, na França, nós temos partidos socialistas? Por que o PT poderia vir a se assumir como um partido socialista? É o Partido dos Trabalhadores. Bem, deixa eu até contar aqui no Brasil, as siglas é uma forma de confundir o eleitor. Eu lá, quando era deputado, estava lá na Assembleia, tinha meu amigo Paulo Odone, que era do PPS. E Partido Popular e Socialista. Um dia eu disse para o Paulo Odone, era o presidente do Grêmio na época. Sim. Por isso que a gente conversava, sou gremista, agora sou do Ipiranga, mas também na universidade era gremista. Eu disse, Paulo Odone, você é do Partido Popular e Socialista, mas eu posso te dizer o seguinte, se alguém encontrar você abraçado num socialista, aparta que é briga. Ele disse, e é verdade. Então a sigla, na verdade, aqui no Brasil está sendo usada para confundir o eleitor. O Partido Popular Socialista. O PT é um partido de esquerda, um partido que defende a democracia, e a democracia não só na política, o direito de votar, temos que democratizar o econômico. Por isso que nos nossos governos sobe o salário, por isso que nos nossos governos se investe no cidadão pobre. O filho da faxineira pode virar doutor no nosso governo. Está falando em um partido democrático, né? É isso? Sim. O presidente Lula tem, não sei se, eu não vi da boca dele, mas se fala aí que ele, em chegando à presidência, adotaria um regime de controlar a imprensa. O senhor acredita nisso? Esse discurso, ele é desde o início do primeiro mandato do governo Lula e se mantém até hoje. A forma que eles têm para tentar diminuir a ampliação do governo Lula e da candidatura dele é dizer que ele vai limitar a imprensa. A imprensa, eu vou contar um outro fato. Eu estava no governo Tarso e o governo Tarso foi para uma feira internacional em Cuba e me convidou para ir junto. Aí lá na nossa ida a Cuba fomos conversar com o presidente cubano, o Raúl Castro. E a imprensa gaúcha estava acompanhando. E uma jornalista, que não vou dizer qual é o veículo, mas estava junto, ela disse o seguinte para o presidente de Cuba. Ela disse, quando é que a imprensa de Cuba será livre para poder falar? Qual foi a resposta? Ele disse o seguinte, a imprensa não é livre nem em Cuba e em nenhum lugar do mundo. Aqui em Cuba, ele disse, a imprensa, nós pagamos a imprensa e ela fala para nós. E lá no Brasil, vocês são pagos pelas elites e vocês defendem os interesses das elites. Portanto, esse tema da liberdade de imprensa é uma falácia. Não teve a segunda pergunta para ele. Tá? A imprensa fala para quem paga. Um dia eu estava num debate com o meu amigo Lazier Martins, lá na... O senhor tem amigos influentes? Eu tenho alguns amigos que merecem... Um do Grêmio, um do Colorado. Sim. De ser democrático... Neste caso, o senhor é um socialista. Ser democrático é ouvir, discordar dos outros, mas ter a grandeza de ouvi-los. Aí o senhor falou com o Lazier. E eu disse o seguinte para ele, a imprensa é livre, mas não é neutra. E ele quase caiu da cadeira, porque é verdade. A imprensa é livre, mas não é neutra. A imprensa tem opinião e ela fala para quem paga. Claro que não estamos falando aqui, eu estou aqui falando num veículo de comunicação, mas eu estou falando nos grandes veículos que fazem a pauta do Brasil.
Eles não podem tratar bem uma pauta de esquerda, uma pauta popular. Eles precisam desqualificar a pauta popular. O reajuste do salário mínimo é um caos. Quando se fala em dinheiro para a saúde, é gasto. Quando se fala em dar dinheiro para uma multinacional, é investimento. Quando se fala em criar uma universidade, é aumentar o gasto público. Quando se fala em privatizar uma empresa, daí é um baita negócio, porque o negócio do grande capital. Então, a imprensa que faz a pauta desse país, ela fala para quem paga. E é por isso que todo dia tem uma notícia ruim contra nós e notícias boas contra os governos que estão aí. E quando muda o governo, a imprensa não muda? Se pagar, ela até muda uma parte, mas quem paga mais? Um governo nesse país não tem mais poder que o sistema financeiro que eles mandam no mundo inteiro. Então eles patrocinam mais a imprensa do que o próprio governo, por isso que ainda a imprensa vai bater no governo. Me ocorre um conceito que eu li, eu não sonhei, eu li hoje, de um grande jornalista que não é da área política, né, mas é muito respeitado, que disse o seguinte sobre liberdade de imprensa. Ele disse, na verdade, esse negócio de liberdade de imprensa é muito controverso. Eu diria o seguinte, não existe liberdade de imprensa, o que existe é liberdade de empresa. Né? Bom. Foi um conceito que eu guardei e já faz anos que eu vi. É a mesma coisa que eu acabei de falar. Sim, exatamente. É uma pessoa que o senhor respeita muito e eu respeito muito. O senhor conhece, eu não vou dizer aqui que também não vem mais aí então, o caso. A imprensa está dentro das regras de qualquer cidadão. Você pode falar o que você pensa, mas se você transgredir a lei, vai sofrer as consequências de transgredir a lei. Você que é um jornalista. Qualquer pessoa que é um jornalista, que é um comunicador, ele está livre para dizer. Mas, obviamente, se transgredir o que a lei determina, ele vai arcar com as consequências daquilo que ele está dizendo. Então, esse é o controle que tem na imprensa. As leis. E às vezes dos patrões. Bom, as leis dos patrões, evidentemente. Porque eu já passei por órgãos de imprensa onde tu tem toda a liberdade, até onde eu achar que tu não tem mais. Até onde o meu patrocinador permite. Bom, mas isso aí é outro papo, enfim. A imprensa acho que vai continuar, tudo vai permanecer. Nós temos 3 minutos e meio ainda, não sei o que o senhor gostaria de falar mais aí sobre, mais especificamente aqui essa região do Alto Uruguai, da região Nordeste, dessa região que o senhor referiu antes para Nonoá e para Planalto ali, que também pega. Né? Sim, diríamos assim. Há outros nomes, há outros pré-candidatos nessa região do PT, não? Aqui no Alto Uruguai, não. Nas regiões vizinhas, obviamente, existe a lista ali na região de Sananduva, um pré-candidato que está... estadual, que está tentando se construir. Tem ali em Passo Fundo 2 mulheres pré-candidatas também a deputada estadual. Mas que diríamos, no meu mapa de militância que me apoia, não tem alterado o quadro. Porque tem uma diferença, quem estreia numa eleição e quem já tem uma estrutura organizada de longa data, então tem essa vantagem nesse momento. E essa macro-região aqui é uma região que tem uma forte vocação na produção de alimentos. Mas como eu já disse, precisa de retomar uma política de investir na produção de alimentos para permitir que a cesta básica baixe no mercado, para favorecer o consumidor urbano e também o agricultor familiar. Porque se não tiver essa política, o agricultor vai plantar soja. Só que a soja vai para o navio e vai para o exterior, vai para a China. E nós passamos fome aqui. E aqueles que não têm dinheiro para comprar passam fome. Então, o agricultor ele não vai investir em algo que não tem retorno, como qualquer cidadão. E investir na produção de alimentos tem que ter política pública, senão não tem vantagem. Aí a vantagem é plantar soja. E a soja está tomando conta, e a fome está tomando conta junto. Então é reverter esse quadro, por isso pensar um projeto de desenvolvimento para a nossa região é pensar também na produção de alimentos, mas também nos outros setores que geram muitos empregos. O setor moveleiro, o metal mecânico, a construção civil, são setores que na nossa região e na nossa cidade são fortes. E o turismo. A nossa região tem um potencial enorme de investir em turismo. Temos aqui os lagos das hidrelétricas, temos as águas termais. Agora o turista, ele não vem aqui só para olhar para o lago, ele quer saber onde é que vai almoçar, onde é que vai se hospedar, vai ter que ter outras opções para oferecer.
Os nossos parques aqui de Erechim estão cercados, as pessoas não podem entrar. Eu não viajei muito, eu viajei em vários países do mundo. Todos os lugares que eu andei, inclusive no Brasil, todos os parques são para o povo utilizar. Aqui os parques estão cercados. Se a cidade não serve para quem mora aqui, por que o turismo vai vir aqui? O turista vai vir para cá? Então, pensar turismo na nossa região é um grande potencial de gerador de empregos e desenvolvimento na região. Mas tem que fazer apostas, trazer investimentos, pensar lá nos pequenos municípios da nossa região também, fazer que eles também se desenvolvam, que tenham condições de infraestrutura, de projetos para se desenvolverem. Isto só se faz com um grande debate político, uma unificação dos atores sociais e políticos e econômicos da região e ter este conceito de desenvolvimento, incluir todos, pequenos. Não podemos pensar só Erechim, temos que pensar a região. Os pequenos municípios da região têm um grande potencial de crescimento. Somos uma talvez das melhores regiões do nosso estado, do ponto de vista do potencial, mas o potencial sozinho, eu digo brincando às vezes, o Grêmio tinha potencial de ser campeão brasileiro, mas foi para a Série B. Porque se tu não bota o potencial em campo e jogar, tu cai fora. Nós temos um grande potencial, mas estamos com pouca ação. Ivar Pavan, muito obrigado, pré-candidato pelo PT à Assembleia. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a você, agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço, sempre à disposição para novas discussões. E a vocês aí de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.